Babilônia. E hoje nós vamos falar ainda sobre essa queda da Babilônia e sobre alguns detalhes que não foram falados domingo. Então vamos lá. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe sobre séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, Amém e Aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a de muitas águas, e como a voz de fortes trovões que dizia, Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exaltemos, e demonstre-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Tá guardando essa parte na cabeça, Eduardo? Essa parte na cabeça, todo mundo. Guarda essa parte aí na sua cabeça, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre ela e você tem que estar com ela na ponta da língua. Ok? Vamos lá então. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal coisa, sou conservo teu e de teus irmãos, porque era um anjo que estava falando com João, que estava do lado de João em todo momento da revelação. E ele diz assim, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Antes de eu terminar de ler esse texto de Apocalipse, eu quero transportar a tua mente para um momento que Jesus Cristo começa a falar sobre a sua boda aqui em Mateus. Quando Jesus começa a falar em Mateus sobre as bodas, ele diz assim, o reino de Deus... Epa, Eduardo, seu telefone tá... Meu celular aqui, eu tô tentando ligar ele para acompanhar o chat, né? Sim. Muito obrigado para vocês todos que elogiam nossa live. Obrigado, Alex e Rayara, pelas palavras. E o Pedro tem um milagre que ele acabou de reportar. Presta aqui rapidinho. Não, eu tô baixando o volume dele, peraí. Espera só um pouquinho. Gente, quando Jesus vai falar sobre os sinais, isso vai começar lá em Mateus capítulo 24. Se você quiser abrir em Mateus capítulo 24, você vai abrir, por favor, eu vou até deixar aberto aqui um outro texto para a gente ler. A partir de Mateus 24, Jesus vai falar sobre muitas coisas. Peraí, que aqui é tudo feito ao vivo. Na vida como ela é. Enquanto isso, deixa eu ler aqui o milagre do Pedro. Isso. Qual que é o milagre do Pedro? Pedro, eu vou ler depois, que é bastante grande. Depois eu leio certinho, tá bom? Senão não dá pra gente dar continuidade. Dá continuidade, vamos lá. Eu vou ler aqui no chat no meu celular.
Em Mateus, a partir do 24, Deus vai falar sobre os princípios das dores através da revelação para os seus discípulos e vai começar uma série de sermões falando sobre os talentos, sobre a parábola das 10 virgens, sobre a vida eterna e o castigo eterno, e ele vai lançando várias coisas. Só queria que você voltasse um pouquinho aí em Mateus capítulo 22, que é quando Jesus vai falar a parábola das bodas. E quando ele vai falar dessa parábola, ele vai citar, pasma, Eduardo, exatamente o que está escrito em Apocalipse. Vamos ler então? Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Volta aqui em Apocalipse. Ele fala o quê? Versículo 7 do capítulo 19 de Apocalipse, das bodas do Cordeiro. Ok? Então vamos ver como é que Deus está fazendo essa comparação, vamos dizer assim, ou alusão, né? Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje, dentro da instituição religiosa, eu vou falar dessa maneira, porque é impossível você colocar um cristão negando um convite de Jesus, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que dentro das instituições religiosas existem pessoas que não aceitam o convite de Deus para as bodas. Qual que é o convite das bodas? Que convite que é esse? Está convidando para quê? Para uma vida de salvação, certo? E depois enviou outros servos, ou seja, deu uma segunda chance. Eu vou te convidar? Não, eu estou muito ocupado. Não dá para eu ir, eu tenho outros compromissos, que é o que muitas pessoas que se dizem cristãos simplesmente não têm compromisso verdadeiro com Deus, com as suas bodas. Hoje eu vou falar muito sobre essas bodas, então, né, Eduardo? Sim. Vamos guardar aí no coração. As bodas não são só um momento, embora ele seja um momento muito específico do Apocalipse, nós vamos falar dessas bodas no nosso dia a dia, porque é necessário ter preparação para essa boda. E ele diz o seguinte: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois estão cevados e já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, now. O quê? Deus está fazendo um convite pra gente, muda de vida. Olha, você está numa fase do cristianismo que muita coisa está acontecendo e você vai ser engolido. Você e eu, né, para nós, o recado é para todos nós, você deveria prestar mais atenção à sua aliança com Deus. O que você quer? Você quer ter uma aliança com o mundo ou você quer ter uma aliança com Deus? O seu propósito de futuro está relacionado a Deus ou à sua própria vida? Então são pregações que o Senhor está trazendo para nós nesse tempo que tem muito a ver com esse texto de Mateus. E ele diz assim: eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e o mataram. Veja que uns foram cuidar das suas vidas e outros foram perseguir aqueles anunciadores da palavra do Senhor, que é o que muito tem acontecido, até mesmo dentro das instituições religiosas chamadas cristãs. Quantos somos perseguidos por eles mesmos? Eu vejo isso muito no afinal. Como as pessoas cristãs são perseguidoras da palavra de Deus e daqueles que pregam a palavra do Senhor. É uma coisa incrível. A gente estava conversando outro dia de Hebreus 7, né? Como os próprios cristãos, não é gente que não é cristã, assim, acredito. Sim, não, são cristãos mesmo. Acabam perseguindo a palavra de Deus. Exatamente. Né? Por quê? Porque eles querem a consciência aliviada de um perdão, mas não querem uma aliança com Deus. Então, tudo que vai bater de frente, meio que acender aquela chama de uma aliança, eles partem para cima, eles são agressivos. As pessoas têm que se tornar agressivas. Interessante a gente falar sobre isso, mas Jesus já estava falando que seria dessa maneira, né? Sempre foi dessa maneira. Mas o rei encolerou-se e enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Gente, se a gente perceber, olhando o Apocalipse, é exatamente isso que Deus falou
conosco nesses últimos capítulos que as pessoas que negaram o seu nome, ele fez exatamente isso. É verdade. É uma ligação, uma comparação muito grandiosa, exatamente do final dos tempos, isso daqui. Bom, então disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Coloca algo no seu coração. O que dignifica um ser humano a estar com Cristo não é o que nós fazemos. Muitas pessoas tendem a achar que podem comprar o amor de Deus, que podem comprar a salvação. A salvação não está à venda e mesmo que estivesse, ninguém poderia comprá-la. Então, nossas ações para comprar a Deus, que muitos fazem isso. Por exemplo, mas eu fui tal dia na igreja, já foi o suficiente. Tá tentando comprar o amor de Deus? Dá o dízimo e oferta, mas não é presente. Não tem uma aliança de vida. Esse não é o preço a ser pago. Esse não é um preço, esse preço não consegue pagar nada. Né? Fazer-se de cristão quando não se é cristão é meio que uma barganha. Tentar passar Deus para trás. Não é verdade? E isso tudo, a gente precisa compreender que isso só traz a cólera, né? Como diz aqui esse verbo, ele se encoleirou, ele se irou. Isso traz a ira de Deus para a vida de uma pessoa. Bom, o que foi que Deus fez? Vá então aos lugares das encruzilhadas e quem encontrares, convidai para as bodas. Ou seja, vai para os mendigos, para as pessoas que não tinham dignidade, aquelas pessoas que você olha e fala assim, mas essa pessoa, Jesus quer essa pessoa, né? Ele não é digno de participar da boda, ele não é digno do céu. E são as pessoas que Jesus mais contou, né? Exatamente, mas esteve junto foi com essas pessoas. Porque ele sabia que, como ele mesmo disse, quem muito sofreu muito, me amou. Em outras traduções mais ainda puras, quem muito pecou, muito me amou. Quem se acha muito bonzão, não precisa de Deus. Vai aos seus negócios. Vai cuidar da sua própria vida. É isso que o texto está dizendo. E cabe muito aqui para nós, porque infelizmente nessa época de pandemia, eu tenho certeza que tem muita gente que se acostumou a estar longe de Deus. Pedro, aí a pastora está lendo Mateus, tá? Mateus 22. Nós estamos lendo Mateus 22 aqui agora, mas Apocalipse é o capítulo 19. Eu vou só terminar aqui e a gente já volta para o Apocalipse. E saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram tantos quanto encontraram, maus ou bons, e encheu a sala nupcial. Você fala, nossa, Deus não está nem aí para o pecado de ninguém. Será? Mandou encher de mal de bom. O texto diz assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu um homem que não tinha suas vestes. Ou seja, você até pode ter sido aquela pessoa meio complicada. Depois que você aceitou Jesus, precisou mudar suas vestes. Uma linguagem muito apocalíptica que cabe aqui. Lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Começa o Apocalipse falando sobre isso. No momento em que ele fala do arrebatamento, fala aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Branquearam, né? E aqui ele diz assim, ó, pode vir do jeito que você tiver, mas você não pode ficar como está. Suas vestes precisam ser prontas, nupciais. E aí ele diz o seguinte, perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem teres uma veste nupcial? E ele, porém, emudeceu, ou seja, não tinha o que dizer. Ordenou então o rei aos servos, amarre os pés e as mãos e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes, isso é um inferno. Porque muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Nós precisamos compreender, muitas pessoas citam esse último versículo. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, muitos são chamados, mas não cita dentro do contexto. Deus tem chamado a todos nós para participarmos do seu propósito. Lembra do culto de ontem à noite? Se você não assistiu, tá aí na plataforma, assiste aí. Deus tem chamado todos nós para fazermos parte do seu propósito aqui na Terra. E Ele nos dá chances.
Mas a maneira como nós reagimos ao que Deus estabelece nos faz não ser escolhidos. E aí a nossa veste não tem como ser considerada uma veste nupcial. Nós não compramos Deus. Só tem um jeito da gente ser aceito: mudança, humildade. Lembra que no início dessa quarentena, Eduardo, Deus falou pra gente assim: vocês só vão vencer com humildade e unidade. É verdade. Né? Acho que foi bem no início da quarentena, bem na no live início. que a gente fez lá em casa ainda. Foi numa EBD, foi a nossa primeira EBD de live. Deus disse assim: vocês só conseguirão vencer com humildade e unidade. E não é unidade com as pessoas, é ser um com Deus. Bom, aqui, só para que você não tenha esquecido, se já esqueceu, volto a ler. Versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse mais: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Mas o versículo 8 diz que as vestes são as obras justas dos santos. Quando nós falamos de vestes nupciais, quando nós falamos de mudança de vida, nós não estamos falando apenas de parar de pecar. É até fácil parar de pecar. Não sei. É, gente. Para você se inserir dentro de um grupo, você faz qualquer coisa. Mas Parar de pecar é fácil. Santo, a pessoa consegue parar de pecar 100%? Não precisa ser 100%, mas visualmente a pessoa até consegue. Ah, bom. Não é verdade? Visualmente a pessoa casca, fala, né? não, é a casca, isso mesmo. A casca da pessoa visualmente tá uma coisa de louco, virou até um santarrão, de tanto que transformou a casca de fora. É que o Eduardo já foi lá para a resposta interior, né? O Espírito Santo. O problema é que as obras que Deus espera de nós não são essas obras externas, facinhas de fazermos. Essas obras de uma mudança aos olhos das pessoas de vida. Ir na igreja para que as pessoas saibam que nós somos cristãos. Levar o nosso envelope com o dízimo e a oferta. Carregar a Bíblia debaixo do braço. Nossa, Deus, veio uma lembrança na minha mente esse negócio de carregar a Bíblia debaixo do braço. Dos antigos, né? Não, eu preciso contar. Conta aí. Não, vamos descontrair um pouco. Minha tia que mora na Espanha, né? Ela é crente, mas ela gostava de ir no bingo. Tinha bingo para os mais jovens que não sabem. Tinha bingo, acho que em Portugal ainda é permitido bingo. Acho que sim. E ela, para levar o dinheirinho dela escondido, ela punha dentro da Bíblia. E ela ia com a Bíblia embaixo do braço para esconder dinheiro. Olha que pecado. Que pecado, né? É aquele o cristão santo da do casca. pau louco, Não, é a cristão de casca. É a casca. Cristão de casca. É aquela pessoa que aparenta todo um cristianismo, porém, as obras que de fato Deus quer ver, quais são, pastora? O reino de Deus. O reino de Deus na minha vida? Não. Você implantando o reino de Deus na vida de outras pessoas. Interessante é que o Apocalipse aqui, ele vai falar sobre as nossas obras. Ele diz que a nossa veste, ela é a nossa obra. São os nossos frutos, é isso? Exatamente. São as pessoas que nós conseguimos transformar pelo nosso testemunho. Então não é só você ser aparentemente um cristão. Isso cai naquela live que a gente falou do jeito de falar de cristão, né? Que é santidade. Da roupa de cristão, não é? Aqui nós estamos falando do reino. Justamente, é mais profundo, não é a casca, não. E não é um reino para mim. Porque toda pessoa que tem o reino de Deus dentro de si, o primeiro fruto que ele dá é estabelecer no reino de Deus na vida das pessoas. É impossível uma pessoa que tem o reino de Deus não levar as pessoas a conhecerem Jesus. Essa pessoa não tem o reino de Deus. Porque todo mundo que desfruta do reino de Deus tem um desejo, que todos conheçam e desfrutem desse reino. Então aquela pessoa que tem Jesus, gente, eu amo Jesus, Jesus mudou minha vida, mas eu não prego.
Ninguém sabe que eu sou cristão. Ou todo mundo sabe que eu sou cristão, mas eu não prego pra ninguém. Tem alguma coisa errada, muito errada com você. Se as pessoas do mundo partilham muito tempo e te acham assim muito maravilhoso, você é um crente, ó, maravilhoso, tem também alguma coisa errada muito com você. Porque todas as pessoas que estão dentro do reino de Deus incomodam demais as pessoas desse mundo. É fatal. Posso uma pergunta aqui? Manda. Não sei se tem a ver, mas você fala do quem tem o reino de Deus incomoda por demais, né? Esse foi um dos motivos pelo que os judeus foram tão perseguidos? Ou não tem nada a ver? Os judeus, eles foram muito perseguidos justamente porque eles contêm a luz e a verdade de Deus. Sim. Porque... A perseguição dos judeus, ela veio justamente por conta de uma vida íntegra diante da lei de Deus. E daí teve toda a perseguição histórica, né? Exatamente. Eu acho que se você perguntar por um judeu, perguntasse para um judeu antes de 1930, né? Qual foi o período pior para o povo judeu? Porque em 1930, para quem não sabe, foi o Adolf Hitler, né? Que perseguiu os judeus e exterminou muitos judeus pela Europa. Mas desde a Babilônia ali, 700 anos antes de Cristo, né? Eles são perseguidos desde sempre. Tem uma história, não vou entrar nisso, o pastor não está esperando, né? Que é o cativeiro da Babilônia, né? Sim, sim. Eles são muito perseguidos, desde o Egito, né? Então, assim... Nós sempre vamos ver Satanás perseguindo os judeus justamente para impedir que o propósito de Deus aconteça na Terra. Tem um barulho que é uma associação. É a Mora fazendo arte aqui atrás. Viu, senhorita? Participa da live A Vida Como Ela É. Ô, Glória! Então, vamos lá. Só para eu terminar esse comentário aqui. Adianta você fingir que tem o reino de Deus se... Você responde aí e você responde aí. Se a sua veste não é uma roupa, ela é o fruto que você deu de Deus na vida de outras pessoas. Cadê as pessoas que você estabeleceu o reino de Deus? Cadê elas? Não tem, pastor. Eu nunca falei de Jesus para ninguém. Isso é sinal de que você não tem o reino de Deus. Entendeu agora? Se você não se preocupa com a casa de Deus em fazer com que ela cresça, para que o reino cresça, tem alguma coisa errada com o reino de Deus dentro de você. Tem ou não tem? Então você não tem vestes. Você não tem as vestes, Deus tem a fantasia. Exatamente. Você tem a fantasia da boda, mas você não tem as vestes nupciais. Elas não foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Uma vida lavada pelo sangue de Jesus é uma vida com características da personagem não, ficou estranho essa colocação, da persona do Espírito Santo. Ele veio para convencer da justiça, do pecado e do juízo, a nos convencer e através de nós convencer milhares. Então, se o mundo convive muito bem com você, te acha um crente mó legal, você vai ficar. Vai ou não vai? Vai ficar. Então vamos lá, minha gente, prosseguindo a nossa leitura, fizemos um parêntese bem grande aqui, mas muito importante para explicar sobre as bodas do Cordeiro. Bom, então me lancei aos seus pés, como nós já lemos, e ele disse, não, meu filho, eu sou conservo seu. Eu acho muito bonito essa leitura dos anjos, é a segunda vez que o anjo fala isso para João, dizendo ele, eu sou seu conservo. Olha que coisa incrível, gente, eu tô aqui junto com você para servir a Deus. Isso é incrível. E aí a gente continua o versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E ele estava montado, chamado Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E nós estamos falando de quem, será? Só para falar em diadema. Diademos é
ouro, né? Aquelas coroas de ouro. E diz assim, ninguém sabia, só ele. Quem será? Quem será? Estava vestido de um manto salpicado de sangue. Tem dica? Tem dica? Ó, o pessoal vai falando, né? O nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Quem é? Quem é? Quem? Quem? Jesus. Palavra viva de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Lembra quando nós falamos da abertura dos selos? Que eu disse que o primeiro cavalo, na teologia, ele pode ser indicado como o próprio Cristo, aquele do cavalo branco que saiu para vencer, mas também muitas pessoas na teologia falam sobre o falso profeta. Lembra que eu falei para vocês que muitas pessoas confundem esses dois? E eu deixei aí aberto para você pensar sobre esse assunto. Lembra disso? Particularmente, eu sempre pensei em Jesus, mas a teologia, algumas pessoas vão dizer que poderia ser Lúcifer, que queria imitar Jesus, mas eu acredito que era Jesus. Bom, na sua boca sai uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Lembra que no momento que a gente estava lendo sobre o arrebatamento, que vem e vai reger com vara de ferro e vai colher porque está maduro o fruto? Sim. A gente vai começar a ver agora a soma de muitos símbolos fechando em cima de Jesus. E ele diz assim, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Lembra de Isaías 5 que a gente leu também aqui? Lembra, Eduardo? Lembro. Bom, no manto sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol. Pensa que coisa mais linda. Deve ser fantástico. E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam. Sim, carnes de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Veja que Deus chamou aves para comer a carnificina, hein? Chamou os urubus, os abutres. Sabe que eu vou fazer aqui só uma curiosidade? Muitas especulações sobre essas aves. Muitas. Porque a Bíblia, em alguns momentos, vai falar que são aves específicas, canibalistas. Porque o urubu, ele vai comer a carne podre, né? A carniça. Mas, em Israel, há poucos anos, vai fazer acho que não faz 10 anos, começou a surgir algumas aves carnívoras. Eu não conheço, desconheço. E o pessoal que estuda teologia já começou a ligar a antena, falar, epa, do nada começou a surgir isso aqui. Tem coisa muito diferente acontecendo no reino espiritual. Lembro da besta, lembrei da live que nós temos da besta, né? Que você falou que muitos diziam que era o Bolsonaro. Esses dias eu li nas redes sociais que é o Moro. Meu Deus, estão dando a besta pra todo gente. Todo mundo com a besta. Bom, foi uma curiosidade que eu quis trazer pra vocês, é especulação teológica, mas é interessante, né? Bom, vamos lá. E a besta... Bom, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais que enganou os que receberam o sinal da besta.
E os que adoraram a sua imagem, esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Deus pegou o falso profeta, pegou ali e jogou direto, vivo no lago de fogo e enxofre. Eles não passaram nem por julgamento. Eles já foram direto condenados no lago de fogo e enxofre. Ok? E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. E esse foi o capítulo 19. Nosso Deus. Pastora. Que horas são? São 7h35. E eu dou um spoiler do capítulo 20? Enquanto isso, olha só, o Pedro faz uma pergunta que tem um filme que chama O Céu de Verdade. E o livro Que História Real, esse filme, o menino fala que Jesus tinha marcas das mãos e dos pés. Na teologia eles falam alguma coisa sobre isso. Bom, a gente sabe que Jesus Cristo foi crucificado, não é nas mãos, foi aqui, ó. No pulso. Porque senão rasgaria, né? Então foi aqui. E nos pés. E ele mostrou as suas marcas para Tomé, depois de ressuscitado. Lembra? Tomé disse assim, eu só vou crer se eu ver. Não foi isso? Então Jesus foi e mostrou suas marcas. E Tomé creu. Então, eu acredito que sim, de alguma maneira sim. Se você ler o início do Apocalipse ou relembrar das nossas lives do início, João diz, aquele que tinha semelhança de um homem e de um cordeiro, ou seja, alguma coisa parecida com o que ele foi aqui na terra ainda permaneceu, né? A gente não sabe bem exatamente como que é, mas... Oi? Quero falar baixo. Mas depois eu faço a pergunta. Depois? Não, é porque uma certa vez, mas faz muito tempo, então eu não vou saber o contexto. Falando dessas marcas, tem algumas pessoas, eu acho que eu não sei que religião que é, se é católica, que fala que tem algumas marcas estigmas, como o de Jesus. Ah, tá, mas isso daí não tem nada a ver. Não vamos entrar nisso não, senão vai mexer com a cabeça do povo. É por isso que eu falo, depois a gente pergunta direito isso. Bom, eu vou dar um spoiler do capítulo 20. Na verdade, eu nem vou ler. Eu vou só mexer com a sua cabeça. Vamos lá. Você sabia que vai ter uma primeira ressurreição e uma segunda? Não. Como assim, primeira ressurreição e segunda? Ah, de Jesus? Não. O que é o dano da segunda morte que está escrito lá nas 7 cartas do Apocalipse? Faz aquela pergunta, aquela cara de pão. Interrogação. Sabe o que? Quando dava erro no computador antigão que a gente tinha quando a gente era mais jovem, que aí dava um problema no computador e fazia o quê? Pam. Tava, né? Até o pessoal colocando o olho assim. Como assim vai ter uma ressurreição? Vai ter ressurreição? Não sei, fala pra gente, pastor. Isso é um spoiler, gente, é pra amanhã. O que é o dano da segunda morte? O que são os 1000 anos? Quem vai estar nesses 1000 anos? E depois o diabo vai ser solto de novo? Como assim? Como assim? Amanhã, gente. Nós vamos falar sobre tudo isso amanhã. Amanhã... E já tá chegando no fim o estudo de Apocalipse. Ué, minha gente, capítulo 22 tá chegando aí. Tá chegando no final o estudo de Apocalipse. Que beleza, que bênção nossas lives, né? E olha, segunda-feira. E muita gente não vinha na igreja no culto de oração de segunda-feira, hein? Olha aqui, Rônildo, estamos atentos, pastora. Fala. Não, amanhã, eu só tô dando spoiler. Amanhã é só vai amanhã. falar, Rônildo, fica tranquilo. Eu só tô colocando assim aquele mel na tua vida pra você falar, caramba. Não sabia de nada disso. Nunca ninguém me contou nada sobre isso no Apocalipse. Estudo fantástico. A Rayana tá dizendo, animadíssima. E acabando o Apocalipse, a pastora já tem um tema que está já engatilhado para nós começarmos, que vai ser um tema muito legal. Muito legal.
Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Você que não assistiu o vídeo do Afinal, corre lá. Um chamado e um convite à liberdade. Corre lá no Face, porque a plataforma do YouTube até agora não liberou o vídeo. Mas assim que eles liberarem já estará disponível, mas no Facebook já está o vídeo lá. Então corre lá, afinal que a Bíblia diz, né? Afinal, um convite à liberdade. Se alguém ainda não acessou, não conhece, acessem o vídeo. O vídeo na plataforma do Facebook. Isso. E acabou a live de hoje, né? Acabou, minha gente. Hoje a gente falou sobre as bodas do Alguma cordeiro. pergunta, algo que vocês querem falar, mesmo que seja fora de contexto? Alguma dúvida que vocês tenham? Comentários. A gente está com um tempinho, comentários. Temos 15 minutos aí. Alguém? Não. O pessoal antes tinha mais dúvida, né? Porque eu acho que eles estão muito atentos, né? Porque como você está fazendo uma leitura bem técnica do tema, e é um tema bastante técnico, né? Que, na verdade, nessa parte do Apocalipse, do estudo do Apocalipse, deixa um pouco... As pessoas não devem ter tanto conhecimento assim de fora para levantar dúvidas. É porque a gente transforma numa coisa muito fácil. Parece, ouvindo, que é muito fácil. Só que isso aqui foram mais de 10 anos de estudo de Apocalipse, ouvindo nomes e renomes falando sobre Apocalipse. E mais do que isso, lendo milhares de livros do Antigo Testamento e das escatologias, para entender o que era loucura da cabeça das pessoas e o que era de fato uma interpretação razoável do Apocalipse. O Bruno pergunta se a gente vai falar do número da besta. Vamos! Vai chegar, e a Guerra do Armagedon. Também vamos. Pronto. Essa Guerra do Armagedon, essa Batalha do Armagedon tem tudo a ver com o que a gente acabou de ler aqui, tá? Essa batalha Armagedon é um lugar que você... Depois eu vou explicar melhor, mas só para não ficar tipo, a pastor não respondeu nada. É um lugar específico que em hebraico, somando algumas palavras, dá essa Armagedon, que é um lugar específico que está lá na região, ali próximo, dentro da região de Israel, que Deus escolheu para fazer essa batalha. E justamente é essa batalha que nós estamos falando aqui, que Jesus vai batalhar, colocar a besta, o anticristo, o falso profeta, todo mundo direto no lago de fogo e enxofre e batalhar contra as pessoas que não serviram a ele e se dobraram ao paganismo, à idolatria, à feitiçaria. É justamente isso a batalha do Armagedon. Tem nada a ver com aquele filme Armagedon antigo, que os mais antigos conhecem. A pastora não deve nem conhecer o filme. Mas tem um filme que chama Armagedon. Eu sou uma pessoa muito nova. Então... eu também sou jovem, mas eu tenho uma cultura. Não, eu lembro sim desse filme. Eu lembro sim desse filme, eu assisti. Eu acho que eu assisti. Pastora, tem alguma coisa a ver com o Vale do Egito? Não sei. Aí, pronto. Agora eu não vou responder mais. A live foi um pouco mais curta porque não adianta confundir também e ficar entrando em temas que... Não, a gente tem que ir de acordo com o que o próprio texto vai fluindo, para que a gente não entre num tema que depois não dá tempo da gente falar o que é necessário ser dito, aí fica pelas metades, não é legal. Do jeito que a gente está fazendo, vamos por assuntos, começa, termina o assunto, termina o assunto, fica mais fácil de entender. Com todo mundo. É verdade. Então é isso aí, né? É isso aí. Amanhã voltaremos com o capítulo 20 de Apocalipse. Tá bom, gente? A paz do Senhor, que Deus abençoe. Também é muito precioso para nós estarmos com vocês. Né? Vocês são muito preciosos. Muito preciosos. E olha, eu não canso de dizer, essa conectividade, essa proximidade que a live com os comentários traz é muito legal. É muito legal. Se tem alguma coisa boa da pandemia, se é que tem, sempre tudo tem. Tudo tem o seu lado bom, sim. Foi essa descoberta que a gente teve da conectividade com vocês. Apesar de já ter o Afinal que a Bíblia diz e o YouTube, né? Que era um pouco mais fechado. Né? Não era, a gente não conseguia ter esse bate-papo com todo mundo. Que legal. Gente, amanhã, 7 horas da noite, a gente vai falar sobre aqueles spoilers que eu disse aqui pra vocês. Vamos lá.
Tá certo? Que Deus abençoe, Deus abençoe abençoe a você, todos. sua casa, sua família, sua semana e até amanhã. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau.